É isso aí, pessoal. Tá começando mais um corte aqui no canal, aqui no Arquibancada Tricolor. Então já se inscreve, deixa o like e o conteúdo completo você confere no vídeo que tá no link na descrição. Ainda sobre o mercado da bola, né, Nick, que a gente estava comentando anteriormente, quero retomar uma informação que foi passada ontem, vocês já sabem, não é tão novidade assim, mas sobre Cédric Soares, pode cravar, o São Paulo fechou um acordo de 3 meses pelo jogador, o Cédric Soares, que chega no molde Sabino, como tratam internamente, né, então um contrato curto, com metas, né, de recuperação, que caso atingidas por ele, podem culminar numa renovação contratual até o fim do ano ou mais, né? Então, o Cedric chega inicialmente por um baixo salário no molde, né? Claro, teto do São Paulo, então abaixo do teto do São Paulo, salário considerado baixo internamente, mas esses gatilhos podem ter uma renovação automática, aí sim por um salário que seria um pouco mais considerável na folha do São Paulo. O Cedric, que não joga aí há uma temporada, e foi um acordo costurado pelo Júlio Casares na sua viagem à Europa. Ele tem um grupo de empresários brasileiros e aí eles toparam então essa integração do Cedric. A priori era aquele me engana que eu gosto, né, Nick? Era aquela coisa de não, o cara tá só aqui, tá só fazendo uma recuperação física no Refis, um cara português que não tem nenhum vínculo com o Brasil, tá só aqui fazendo cara, uma recuperação como tantos outros já fizeram na história. E aí, no fim, a história óbvia parece concluída, o Cédric Soares fechando esse acordo. Vou puxar a sua opinião, Nick, sobre esse tema, essa possibilidade, já chamando o like da galera também, mas antes, a gente tem uma participação especial do Pedro Henrique Zaitamer, que ele é advogado e especialista em direito desportivo da SV Advogados, e ele traz um pouco como que funciona esse contrato aí de 3 meses, quais são os riscos, quais são os moldes que fecha um time de futebol. Acho que vale uma explicação jurídica, porque eu sei que muita gente tem dúvida, né, de como funciona esse contrato curto. Bora ouvir a explicação aqui do nosso convidado, que nos enviou um vídeo breve para a gente comentar, Nick. Gostaria de agradecer o convite do teu programa para explicar um pouco para o torcedor como que funciona essas questões de contratações, quais são os requisitos, por que o São Paulo tem feito essa modalidade de contratação para alguns atletas mais curtos. Quando a gente fala de contrato de atleta profissional de futebol, existem alguns requisitos que precisam ser preenchidos. Um deles é a vigência. O contrato ele não pode ser inferior a 3 meses e ele não pode ser superior a 5 anos. E o outro requisito importante que tem na Lei Geral do Esporte é a exigência de ter uma cláusula indenizatória e uma cláusula compensatória no contrato. Portanto, quando os clubes eles fazem esses contratos de risco, como é o caso que o São Paulo adotou em algumas contratações pelo prazo mínimo de 3 meses, é importante que esse clube já na contratação, mesmo que seja numa vigência mínima de 3 meses, ele acerte bases contratuais onde ele poderá renovar automaticamente o contrato com esse atleta, né? Seja pelo número de partidas, seja pela minutagem desse atleta, seja pelo número de gols, assistências, ou simplesmente por uma boa recuperação do atleta, onde o clube possa apostar. Então, em sua grande maioria, quando os clubes fazem esse contrato mais curto com o atleta, caso ele queira ficar com esse atleta, ele já vai, na contratação, fazer uma cláusula onde o clube, por livre e espontânea vontade, renova esse contrato, aí sim, pelo prazo de até 5 anos, dependendo da situação, tirando esse prazo de 3 meses, né, que é importante que não pode ultrapassar esse prazo de 5 anos, e o atleta já de antemão já aceita essas condições para que essa renovação automática seja realizada. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, de participar aí do seu programa, espero que tenha esclarecido esse tema tão polêmico, causa muita dúvida para o torcedor, para o público geral, que são os contratos dos atletas de futebol, os requisitos, o porquê que pode fazer um contrato mais longo, por que não pode, porque o clube ele aposta às vezes num contrato mais curto com o atleta, quais são os riscos disso, por que o São Paulo tem feito disso, e estou à disposição do programa para eventuais dúvidas. Exato, tá aí Pedro Henrique Zaitamer, advogado, especialista em direito desportivo, explicação breve para vocês, né, para vocês entenderem como é que funciona o molde de contrato aí, 3 meses, que é o acordo fechado pelo São Paulo com Cédric Soares, com esses gatilhos que podem culminar numa renovação automática, já com valores pré-estabelecidos. E aí queria te perguntar, Nick, sobre esse acordo, sobre, cara, esse negócio fechado pelo São Paulo, queria que você discorresse um pouco
sobre o Cédric Soares e a chegada dele. Cara, então, o difícil de falar sobre essa contratação começa a dificuldade pela forma como ela foi feita, né? Igual você falou, muito esquisito, um jogador português que nunca jogou aqui no Brasil, que está sem jogar há um ano, de repente vem se recuperar, na verdade, se recuperar não porque ele não estava machucado, mas se recondicionar no Refis no Brasil, né? Então já começa por aí, realmente muito estranho. Eu acho que assim, não é uma contratação que eu faria por conta da idade dele, por conta do fato dele estar um ano sem jogar. Acho que é um lateral que teve uma carreira interessante, acho que é um lateral equilibrado, porque sabe se defender, sabe também jogar com a bola, mas acho que foge um pouco do perfil que o São Paulo está buscando hoje, ou deveria pelo menos buscar, porque as contratações que o São Paulo fez até agora, o Oscar já tem 33, o Enzo Dias tem 29 para 30. O Wendel também já tem mais de 30. E aí vem o Cédric Soares, ou Cedric Soares, não sei como é a pronúncia correta, sinceramente, mas também com 33 anos e sem jogar um tempão. Então, é uma contratação que, pelo perfil do jogador, por esses pontos e pela forma como ela foi feita, eu acho que é um pouco estranha, sim. Agora, diante da notícia de que o Moreira foi liberado para o Porto, o Mike ainda é um lateral do Sub-20, que fez uma excelente, uma espetacular Copa São Paulo, mas que nunca esteve no radar do profissional para subir antes da Copa São Paulo. Tanto que o Igor Felisberto estava na frente dele nessa fila. O Igor já tinha subido para treinar com os profissionais e o Mike não. É um jogador muito raçudo, que se entrega muito, corre pra cacete o jogo inteiro, mas o desempenho dele na Copa São Paulo foi superior à média do desempenho que ele fazia antes no Sub-20. E aí a gente só tem o Igor Vinícius porque o Rafinha foi liberado. Então, diante da liberação do Moreira, que aí a gente vai tratar numa análise específica, né? Se deveria liberar, se não deveria. E principalmente da notícia que o Marcelo Braga trouxe hoje, de que o Zubeldia não ia usar o Moreira, que o Moreira era tipo a terceira, quarta opção, e que para o Zubeldia o Moreira não estava pronto. É estranho falar isso, porque hoje surgiu justamente essa questão das narrativas, né? Um joga para o Zubeldia, o outro joga para a diretoria, então tem que tomar cuidado com isso realmente, mas é uma informação de que o Moreira foi liberado porque o Zubeldia realmente não via a possibilidade de utilizar. Considerando esse pacote todo, por mais estranha que seja a contratação do Cedric Soares, a gente precisa de um lateral direito. Isso é um ponto que a gente, desde o final do ano passado, estava falando. Quais os reforços São Paulo precisa? Lateral esquerdo, lateral direito e meia armador. O meia trouxe, lateral esquerdo trouxe 2, que eu acho que também era um ponto acertado, e faltava o lateral direito. Com a saída do Moreira, infelizmente, precisava de um lateral. Poderia ser um lateral com outro perfil, mais novo, sem acordo com o empresário, que também é um empresário do Oscar, que é agenciado pelo Edu Gaspar, que o Casares impôs que ele poderia. Poderia. Mas o fato é que a gente precisa de um lateral. Precisando de um lateral, e sendo isso um fato, eu prefiro que o São Paulo corra um risco pequeno de firmar um contrato com o cara por 3 meses, e se der tudo errado, o cara pega a malinha dele e vai embora de volta para a Europa, do que cair num Orejuela da vida, um Juan Fran da vida, que você vai lá, paga um contrato de 2 anos, 3 anos, 4 anos pro cara, gasta uma nota e o risco é muito alto. Então, assim, já que liberou o Moreira, já que o cara tá aí, já que não sei o que, mesmo não sendo o ideal, pelo menos a gente tem um lateral direito por 3 meses aí para avaliar um custo baixo. Se der tudo errado, ele pega e vai embora. O São Paulo vai ter que ir no mercado contratar outro quando acabar o Paulista. Se por acaso der tudo certo também, assim como deu o Sabino, e a gente caía de pau aqui sobre a contratação dele lá no começo, é um reforço para o São Paulo numa posição que a gente precisa. Então, acho que assim, beleza, não é o mundo ideal, mas como você gosta de dizer, né? Eu não vou arrancar a cueca pela cabeça por causa disso, porque acho que assim, se der tudo errado, São Paulo acaba que não se prejudica tanto. Se você curtiu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no Arquibancada Tricolor, que fortalece demais nosso trabalho, e a gente se vê numa próxima.